Não precisamos ter medo de ser honestos diante de Deus, derramando o nosso coração a Ele. Ele honra essa relação íntegra e honesta com Ele. Não é fácil pregar a palavra de Deus em tempos como esses. Talvez seja ainda mais difícil quando nós estamos em uma série no livro de um dos profetas, e ainda hoje, com esse título, né? Não quiseram me ouvir, quando exploraremos dois capítulos difíceis do profeta Jeremias, os capítulos 13 e 14. Não é fácil ouvir, de novo, que muitas vezes nós sofremos as consequências das nossas más escolhas, dos nossos maus caminhos, com frequência por causa da nossa teimosia burra, cega. E que com isso Deus muitas vezes nos entrega a esses caminhos de seu juízo e sofremos com eles quando também passamos por esses tipos de exílio. Eu vou até entregar a minha esposa hoje. A Ruth me disse assim essa semana: não dá para ser uma pregação mais leve nesse domingo, não? Algo que só nos diga coisas boas, né? Que nos dê esperança. Assim, quem quiser pode agradecer a Ruth. Entre em contato com ela lá e agradeça porque ela bem que tentou, tá bom? Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou ter que seguir no roteiro do profeta Jeremias aqui. Assim, de uma certa mensagem, a mensagem ela é dura mesmo, não é fácil. Mas eu espero que vejamos juntos ao final que mesmo no juízo de Deus há esperança, que nas suas lágrimas, nas lágrimas de Deus também encontramos consolo e que nós podemos também aprender do Senhor em todo esse processo. Ouçamos então agora alguns trechos dos capítulos 13 e 14 de Jeremias. Em casa depois você pode ler com calma todos os dois capítulos. E agora nós vamos ouvir a leitura de alguns dos trechos dos capítulos 13 e 14 de Jeremias. Bom dia, igreja. Hoje a gente vai ler os trechos aqui de Jeremias 13, 1 a 11, 15 a 17, 23 a 26, Jeremias 14, 7 a 10 e 19 a 22. Então, assim diz a palavra. Assim me disse o Senhor: vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto e o pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo: pegue o cinto que você comprou, está usando, vá agora a Perate e esconda-o ali numa fenda da rocha. Assim fui e o escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse: vá agora a Perate e pegue o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Então fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que o havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. E o Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo: assim diz o Senhor: do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza de seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los, que este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo para o meu renome, louvor e honra. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Jeremias 13, de 15 a 17. Escutem e deem atenção, não sejam arrogantes, pois o Senhor falou. Deem glória ao Senhor, ao seu Deus, antes que ele traga trevas, antes que os pés de vocês tropecem nas colinas ao escurecer. Vocês esperam a luz, mas ele fará dela uma escuridão profunda. Sim, ele a transformará em densas trevas, mas se vocês não ouvirem,
Eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente e de lágrimas os meus olhos transbordarão, porque o rebanho do Senhor foi levado para o cativeiro. Agora, Jeremias 13, de 23 a 26. Será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Espalharei vocês como uma palha levada pelo vento do deserto. Esta é a sua parte, a porção que determinei para você, declara o Senhor. Porque você se esqueceu de mim e confiou em deuses falsos. Eu mesmo levantarei as suas vestes até o seu rosto, para que as suas vergonhas sejam expostas. Jeremias 14, 7 a 10 e 19 a 22. Embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. Nossas infidelidades são muitas, temos pecado contra ti. Ó esperança de Israel, tu que os salvas na hora da adversidade, tu que te comportas como estrangeiro na terra, ou como um viajante que fica somente uma noite, porque ages como um homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode salvar, tu estás em nosso meio, ó Senhor, e nós pertencemos a ti. Não nos abandones. Assim diz o Senhor acerca deste povo. Eles gostam muito de vaguear, não controlam os pés. Por isso o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados. 19 a 22. Rejeitaste Judá completamente? Desprezaste Sião? Porque nos feristes a ponto de não podermos ser curados? Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade dos nossos pais. Temos de fato pecado contra ti. Por amor do teu nome, não nos desprezes, não desonres o teu trono glorioso. Lembra-te da tua aliança conosco e não a quebres. Entre os ídolos inúteis das nações, existe algum que possa fazer chuva? Podem os céus por si mesmos produzir chuvas copiosas? Somente tu o podes, Senhor, nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas essas coisas. Obrigado aí pela família, Curaúte, por trazer aí esse texto de Jeremias. Dá saudade, né, uns dos outros aí, e que bom a gente ver uns aos outros, pelo menos pro vídeo, né? As famílias, e obrigado pela leitura do texto da palavra do Senhor. Aproveito, falando de família, eu quero também até agradecer também a família Zeca aí, porque eles me trouxeram um microfone legal, todo bacana aqui, que tirei do campo de visão da câmera aqui, mas eu espero que estejam funcionando bem e vocês, inclusive, estejam me ouvindo melhor hoje. Obrigado, família, pelo carinho e cuidado aí uns com os outros e com a igreja nessa hora em que estamos distantes aí. Vamos orar e agradecer ao Senhor pela leitura da palavra. Senhor, muito obrigado porque a tua palavra é um tesouro precioso. Ela foi para o teu povo no passado e ela é para nós hoje. Pedimos que com o teu Espírito o Senhor prepare o nosso coração, a nossa vida para ouvir a tua palavra e para que o Senhor nos ajude, que nos deixemos ser transformados pela ação, pela obra que o Senhor, pela tua palavra, pelo poder do teu Espírito, quer fazer em nós. Assim te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, né? Quer dizer, nesses dois capítulos, e começando com esse hoje, esse primeiro ponto, né? Não servirão para nada. Nós vemos que muitas vezes os profetas, eles nos entregam as mensagens que eles vêm de Deus de uma maneira que carrega com frequência um forte simbolismo, através de ações ou em suas próprias vidas ou através de alguns objetos.
Dessa vez o Senhor pediu a Jeremias que transmitisse uma mensagem através de um cinto de linho. Essa peça de vestimenta, possivelmente, inclusive uma roupa íntima, uma roupa para colocar por baixo das outras. A orientação de Deus para Jeremias era que ela não deveria ser lavada, deveria ser levada ao rio e enfiada num buraco entre as pedras. E depois de muito tempo ele deveria buscar essa peça de roupa, esse cinto de linho, e ele estaria então apodrecido, sem servir para nada. A lição clara e simples era: por causa de nosso orgulho, também vamos apodrecer, não serviremos para nada. O texto em capítulo 13, 9 a 10 diz assim: do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e de Jerusalém. Este povo perverso não quer me ouvir, segue os desejos teimosos de seu coração e adoram outros deuses. Portanto, eles se tornarão semelhantes a esse cinto, não servirão para nada. A parte triste é que o cinto era para ser uma bonita metáfora do que deveria ser a relação íntima, próxima do povo com Deus. Assim como o cinto se apega à cintura do homem, eu criei Judá e Israel para se apegarem a mim, diz o Senhor. Deveriam ser meu povo, meu louvor e minha glória, uma honra para meu nome, mas não quiseram me ouvir. Apegados a Deus, sendo seu povo, para o seu louvor e sua glória, mas não quiseram ouvir a Deus e no final se tornaram algo podre que não serve para nada. Qualquer triste semelhança com a igreja evangélica de hoje no Brasil talvez não seja só uma triste coincidência. Na metáfora seguinte, com as vasilhas de vinho, o Senhor esclarece ainda mais, como se já não estivesse claro. O que ele quer dizer? Se é isso que vocês querem, deixarei todos nesta terra completamente embriagados, desde o rei sentado no trono de Davi até os sacerdotes e os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Olha, queridos, queridas, com essa confusão que nós vemos hoje, desde a má gestão das autoridades, passando por igrejas apenas preocupadas, como vimos lamentavelmente nessa semana, com o perdão imoral das suas dívidas, preocupadas com favores políticos, com nacos de poder e com os recursos que vêm com esses nacos. Alia-se a essa tragédia a confusão dolorosa causada com as falsas notícias, com as mentiras que são disseminadas e repetidas nos grupos de WhatsApp ou em rede nacional, aumentando como se isso fosse possível a dor que acomete a nossa nação. Aqui nós vemos em Jeremias algo desse ciclo assustador: embriaguez, arrogância, teimosia e idolatria. Aí quando nós vemos o resultado disso, anunciado por Deus, é o seguinte: então quando procurarem luz, só encontrarão escuridão densa e terrível. Eu sei que parece difícil, e é difícil mesmo, mas de verdade, o que esperávamos que aconteceria se nos embriagamos, se fomos arrogantes, se fomos teimosos, se fomos ou se somos idólatras? Às vezes eu ouço essa pergunta: mas como que é isso que Deus, que tenha sido Deus mesmo quem os entregou à embriaguez? Para mim me ajuda a ver que é o mesmo tipo de linguagem que aparece também no Novo Testamento, como na carta aos Romanos. Deus os entregando às consequências de suas escolhas e de seus maus caminhos. Deus alerta, Deus fala, Deus se revela, Deus entrega os profetas, entrega os profetas, Deus entrega o seu próprio filho em sacrifício. No final das contas, Deus também os entrega. Ou seja, quem sabe nessa entrega para nossos próprios caminhos teimosos, para que experimentemos as consequências desses nossos maus caminhos, quem sabe não possa haver aí uma esperança de redenção. E vemos algo disso no segundo ponto de hoje, que é quando o profeta repete: por causa do teu nome. Várias vezes ao longo desses dois capítulos, o povo é recordado sobre o porquê de estar experimentando o juízo de Deus,
Ou qual seria a chave para encontrar alívio, redenção, uma nova oportunidade? A chave do caminho para essa redenção seria essa expressão repetida: por causa do teu nome. Ou na maneira como Deus diz antes, no capítulo 13, no verso 11, quando o Senhor afirma que eles deveriam ser o meu povo, o meu louvor, minha glória, que deveriam ser uma honra para o meu nome. Ou seja, por causa do meu nome, diz o Senhor. Interessante que o povo não perceba isso em um primeiro momento. Ou seja, que a solução para eles está no próprio caráter, no coração de Deus. É curioso que o povo não perceba isso e que diga a Deus algo assim como vemos no capítulo 14, no verso 19. Tu, Senhor, nos rejeitas. Por acaso nos odeias, Senhor? Ou seja, não estão entendendo. Não estão conhecendo o coração de Deus. Um caminho importante para resolver isso será o de entender que, na verdade, o Senhor está sofrendo junto com a gente. Que o Senhor derrama lágrimas porque, na verdade, nós não quisemos ouvi-lo. E se ainda assim não quiserem ouvir, chorarei sozinho por causa do seu orgulho. Lágrimas amargas se derramarão de meus olhos, pois o rebanho do Senhor será levado para o exílio. Deus chorando por causa do nosso orgulho. E é uma imagem que se repete no capítulo 14. Noite e dia meus olhos se enchem de lágrimas, não consigo parar de chorar. Olha, eu não sei vocês, queridos, mas para mim, essa imagem de um Deus sofrendo, chorando, por causa do meu orgulho, da minha arrogância, é uma imagem muito forte, muito poderosa. O povo que sabia o que era chorar. Nós vemos isso com a seca descrita no capítulo 14. Judá anda chorando, e com a seca que os acometeu, confusos e desesperados, voltam com jarros vazios e cobrem a cabeça entristecidos. Então voltamos a isso que aparece como a razão pela qual ainda podemos ter esperança, por causa do nome do Senhor, por causa de quem Ele é e do seu caráter. Não há razão mais poderosa do que essa. Nossa maldade nos alcançou, Senhor, diz o povo. Ainda assim, ajuda-nos por causa do teu nome. De ti nos afastamos e contra ti pecamos repetidamente. Também mais adiante nós vemos outra vez essa mesma ênfase. Por causa do teu nome, Senhor, não nos abandones, não desonres teu trono glorioso. Então aqui vemos a memória, o passado, quem o Senhor é e o que Ele já fez por nós, a aliança que Deus fez com o seu povo no passado é recordada por Jeremias nessa oração que ele faz. Lembra-te de nós e não quebres tua aliança conosco. Lembrar-se, recordar a aliança, ou seja, a memória, as palavras, os acordos, a aliança já realizada pelo próprio Deus com o seu povo. O seu caráter e o seu coração são revelados uma vez mais, ou seja, são recordados, são a base e o fundamento da oração que Jeremias faz. No final das contas, há o reconhecimento de que o nosso socorro vem então de uma fonte principal do próprio Deus. Somente tu, ó Senhor, nosso Deus, podes fazer essas coisas. Por isso, esperamos o teu socorro. Só no Senhor. Porque justamente quando depositamos nossa esperança em nós mesmos, ou em alguma pessoa, ou em algum projeto, é quando construímos nossas idolatrias, que são tão denunciadas ao longo de todo esse livro. Algo curioso que nós vemos aqui, ao final desses 2 capítulos, é essa oração que Jeremias faz, clamando por misericórdia. Ora, Deus havia proibido Jeremias de orar pelo povo. Aliás, outra vez havia proibido de orar pelo povo. Não ore mais pelo bem deste povo, disse Deus a Jeremias. Então, imagine, pensar aqui que Jeremias, nesse momento, na oração no final do capítulo 14, ele está, na verdade, desafiando o próprio Deus em uma ordem que ele já havia lhe dado antes. Não ore por este povo.
E ali está ele, o profeta, outra vez, orando pelo povo e clamando por misericórdia. Eu fico pensando o que seria mais incrível nessa história. Seria o mais incrível é que Deus peça a Jeremias para não orar pelo povo? Não foi a primeira vez, e nós já comentamos e buscamos explicar algo sobre isso numa outra mensagem. Ou será que Jeremias, o mais surpreendente é que Jeremias não segue a orientação e ore mesmo assim, inclusive lembrando a Deus do seu nome, do seu coração, do seu caráter? Para mim, queridas, o mais surpreendente é que Deus siga dialogando com Jeremias e usando-o como profeta para entregar suas mensagens ao povo, mesmo quando Jeremias é honesto, desafiando a própria ordem de Deus aqui. Ou seja, o surpreendente aqui, o que isso significa, é que nós podemos e devemos ser íntegros diante de Deus. Em nossas dores, em nossas queixas, em nossos argumentos sendo levados a Deus. Não precisa ter medo de levar um argumento para Deus. Deus aguenta. Deus quer que nós levemos nossos argumentos, nossas orações, nossas queixas, nossas reclamações a Ele. Não precisamos ter medo de ser honestos diante de Deus, derramando o nosso coração a Ele. Ele honra essa relação íntegra e honesta com Ele. Ele nos abençoa. Ele exerce a sua misericórdia no devido tempo. Queridos, o que podemos aprender desse texto hoje? Quando vamos chegando a um ano da pandemia, né? Não imaginava, né? Inimaginável, né? Que há um ano suspendemos as reuniões presenciais no culto da igreja e naquele momento imaginar que até hoje, 12 meses depois, ainda não estaríamos reunindo-nos para o culto, para as outras atividades presenciais. Quando estamos no momento que ainda temos perguntas e incertezas quanto ao futuro, será que ao menos poderemos começar a registrar as lições que queremos ir aprendendo nesses tempos difíceis? No texto que nós lemos hoje, nós vimos esses dois grandes temas, né? Um é o de que por que não quiseram ouvir a voz de Deus. A consequência, então, é que não servirão para nada. Não servirão para nada porque estão envoltos, enrolados na sua embriaguez, na sua arrogância, na sua teimosia, na sua idolatria. Depois nós vimos também que a nossa esperança ela está embasada no próprio caráter e coração de Deus, por causa de teu nome. Ou seja, as lágrimas de Deus, a memória, a aliança, a honestidade e a integridade de Jeremias na oração, a nossa esperança final em Deus. Assim, à luz da palavra de Deus e diante da realidade difícil da pandemia que enfrentamos hoje, o que aprendemos? Nessa semana, buscando ler um pouco mais sobre como os cristãos responderam a epidemias e pandemias anteriores, eu li um texto muito interessante de uma historiadora, a Diana Butler Bass, sobre a peste antonina. Ou essa peste também é chamada peste de Galeno, que foi uma grande epidemia que começou no ano 166 d.C. e durou 23 anos. A gente que está entrando no segundo ano da pandemia já não aguenta mais, né? Imagine, a epidemia peste antonina naquela época durou 23 anos. Houve um médico romano, Galeno, que era um pesquisador médico habilidoso, e ele manteve um registro da praga. As suas notas descrevem uma doença com sintomas que se assemelham à varíola e uma possível cepa mutante. Ai, meu Deus do céu, já tinha variante mutante para preocupar as pessoas desde aquela época. Os historiadores estimam que a praga, como foi chamada, matou 7 a 10% da população. E que entre os exércitos e nas cidades mais densamente povoadas, a taxa de mortalidade provavelmente atingiu naquela época de 13 a 15% da população. Nos contam os historiadores que os romanos ricos fugiram para suas propriedades rurais, colocando-se em quarentena numa relativa segurança, longe das cidades superlotadas e devastadas.
E o triste é ver que, como nos dias de hoje, os ricos daquela época é que tiveram mais possibilidades de escapar das piores consequências da doença. Enquanto milhões das classes mais baixas, os pobres do império, se amontoavam nos centros urbanos com medo das doenças, uma doença que muitas vezes era desfigurante e com temor e pavor da morte dolorosa. Historiadores do cristianismo inclusive sugerem que foi essa praga e uma outra que se seguiu, a praga de Cipriano no século seguinte, que forneceram o contexto para a rápida disseminação da fé cristã nesses séculos após a morte de Jesus. Mas é bem interessante observar o porquê, o que aconteceu. Ao parecer, queridas, os cristãos não fizeram como os ricos, fugindo da praga. Claro, a grande maioria deles eram pobres, podia-se dizer isso, né? E nem que quisessem eles poderiam. Mas eu acredito que pode-se ver de alguma maneira mais positiva aqui. Porque o mais importante contado pelos historiadores me parece ser o seguinte: os cristãos, dizem eles, demonstraram rara coragem, cuidando dos doentes e arriscando suas próprias vidas pelo bem dos seus vizinhos. Na época, o bispo Dionísio descreveu a atitude dos cristãos dizendo o seguinte deles: indiferentes ao perigo, cuidaram dos enfermos, atendendo a todas as suas necessidades. Tem um sociólogo dos tempos agora contemporâneos, Rodney Stark, inclusive ele afirma o seguinte, que sobre essa praga de Antonina, que as taxas de mortalidade nas cidades onde haviam comunidades cristãs podem ter sido a metade das taxas de mortalidade das outras cidades. Ou seja, para alguns pesquisadores, como esse cientista social e outros, foi o heróico cuidado praticado por cristãos comuns, anônimos, para com seus vizinhos pagãos, que convenceu milhares e milhares de romanos a abraçar o caminho de Jesus. O cuidado com o bem comum. Solidariedade. Cuidado um com o outro. Quando eu leio essas coisas, eu fico pensando, né? Que em meio ao mar de desinformações que se propagam, inclusive entre cristãos hoje, ou que se aglomeram em templos, espalhando o vírus, sem se importar de espalhar o vírus, ou outros que buscam o favor do governo para perdões imorais de dívidas. Tanto mau testemunho, gente! Que bom recordar que nem sempre foi assim. E que cristãos de outras épocas seguiram o caminho de Jesus em meio a uma grande epidemia. E o resultado foi um enorme crescimento da fé no meio da sociedade. Eu vi alguém me perguntando qual será o testemunho que nós daremos hoje. Como nos comportaremos? O que aprenderemos? Talvez muito do bom trabalho e do bom testemunho de muitos cristãos comuns, anônimos hoje, esteja passando desapercebido. Aquelas escolhas difíceis e corajosas feitas por muitos cristãos no silêncio e no anonimato, que levaram o mandato de Jesus de amar o próximo com mais seriedade e urgência do que nunca. Para que o testemunho da fé cristã atravesse essa pandemia hoje com alguma credibilidade. Eu creio que esses cristãos anônimos e discretos vão precisar se manifestar e contar suas histórias da pandemia, ou nós vamos precisar nos manifestar e contar as histórias deles dessa pandemia. Daqueles que humildemente, fielmente, seguiram as diretrizes sanitárias, cuidaram dos outros fazendo coisas nunca imaginadas. Essas histórias, gente, precisam ser contadas, recordadas, valorizadas para se opor à negligência ética cometida por muitos outros cristãos. E à medida que, pela graça de Deus, cheguemos logo ao fim dessa pandemia, nós teremos um trabalho mais difícil do que nossos antepassados na época do Império Romano, porque ao contrário deles, nós teremos que lutar
contra o mau testemunho imoral de grandes grupos de cristãos e igrejas que falharam no teste de integridade e de compaixão no nosso mundo hoje. Jeremias, hoje, nos ajudou a recordar que talvez sim tenhamos uma vacina contra a indiferença e o egoísmo. Essa vacina se chama ouvir a Deus. Essa vacina se chama arrependimento. Um arrependimento embasado no amor, no caráter e no coração de Deus. Nele está a nossa esperança. Ouçamos, pois, então a sua voz. Deus nos abençoe.